Operação Ring of Steel, a mega estrutura antiterror do funeral do Príncipe Philip. Entre para nosso grupo no Telegram e fique por dentro dos principais acontecimentos em tempo real. Link na descrição. O Castelo de Windsor foi o cenário de uma demonstração espetacular de pompa e, sobretudo, muita segurança para garantir a tranquilidade da cerimônia do funeral do Príncipe Philip para a família real e para a população nos arredores do Castelo de Windsor. Assim inicia o artigo de Ian Wanders no site Orbs Defense Europe. O Duque não recebeu um funeral de Estado, que geralmente é reservado aos monarcas. Em vez disso, os desejos do Príncipe Philip seriam apenas para um funeral militar conduzido na Capela de São Jorge e sepultamento nos jardins de Frogmore, enquanto o enterro na Capela de São Jorge é mais tradicional. O quadrilátero, o ponto de onde o caixão partiu, foi alinhado pelos The Household Cavalry and the Foot Guards, bem como destacamentos militares de unidades com ligações especiais ao Duque. Os militares da Royal Navy, Royal Marines, The Highlanders, Royal Regiment of Scotland e Royal Air Force alinharam a rota da procissão. Nenhum discurso, sermão ou elogio foi proferido no serviço, conforme o desejo do príncipe e duque de Edinburgh. A cerimônia apenas citou e destacou seus vínculos com a Marinha Real e sua paixão pelo mar. Dentro do pátio do castelo, o caixão do Duque de Edinburgh estava coberto com seu estandarte pessoal, sua espada e o seu cap naval e uma coroa de flores, enquanto os carregadores militares selecionados para a honra do cerimonial o colocavam em seu carro funerário, um simples Land Rover monocabine, que era de seu uso pessoal. O emprego do veículo no funeral foi determinado em vida pelo próprio príncipe. Como foi previsto pelas autoridades policiais, centenas e milhares de pessoas alinharam-se nas ruas de Windsor para homenagear o falecido Príncipe Philip, desafiando o apelo do Palácio de Buckingham para manter distância devido às regras de prevenção, enquanto a polícia efetuava a Operação Ring of Steel, propriamente um anel de aço, em torno da região do cerimonial, preocupado muito mais com ataques terroristas de origem radicais e anarquistas. Por outro lado, a restrição de público acabou ajudando na operação de segurança. As placas de trânsito e anúncios em rádio e TV na área alertavam: evite todas as viagens não essenciais e não se reúna em frente das residências reais, embora alguns tenham visitado brevemente para prestar homenagem ao príncipe falecido. A mega operação de segurança, informalmente chamada de Iron Ring, estava focada na prevenção de riscos terroristas e ações de constrangimentos planejados por movimentos políticos anarquistas em geral, e também principalmente no controle de acessos não autorizados ao castelo por eventuais infiltrados no pessoal de serviço que poderiam colaborar com tais ações criminosas. O potencial para ataques com faca, tiroteios e bombas contra o grande público também foi considerado, e a operação de segurança se estendeu às demais áreas urbanas de Windsor para garantir a segurança da população. Entre algumas das muitas providências da operação, aconteceu o fechamento do espaço aéreo local para todo e qualquer voo que não os da polícia e das forças armadas, incluindo procedimentos com equipamentos especiais para neutralizar eventuais drones e câmeras não autorizadas e escondidas. A Operação Iron Ring começou no dia seguinte ao anúncio do falecimento do príncipe e, em antecipação, começou a estabelecer todo um protocolo de verificações e isolamento de áreas a partir dos principais locais envolvidos na cerimônia, como ao Palácio de Windsor e a Capela Real de São Jorge, onde o príncipe foi sepultado. Estima-se que estradas, ruas locais e até mesmo os túneis de esgotos foram verificados em um raio de mais de 10 quilômetros ao redor do Castelo de Windsor. A polícia de Thames Valley começou a enviar policiais em 13 de abril para fazer buscas em todos os locais que pudessem oferecer riscos em potencial, desde a mais simples caixa de correio até residências e edificações de propriedade privada em toda a região. A segurança na área foi intensificada à medida que a presença da polícia também aumentou, com as forças policiais verificando os veículos na cidade usando o sistema ANPR, que identifica placas e veículos com imagens de câmeras inteligentes. Nenhum veículo adentrou o chamado anel de aço,
sem ser devidamente verificado pelas forças policiais. A operação teve foco central na cidade de Windsor, mas se estendeu para diversos outros locais de Londres onde aconteciam os disparos de canhões às margens do rio Tâmisa, em frente ao castelo da Torre de Londres, o Tower Bridge. A navegação em parte do rio Tâmisa foi proibida no dia do funeral. Não foi comentado pelo Departamento de Defesa e polícias a quantidade de efetivo total empregado, mas foi divulgado que todas as ações ocorreram em conjunto entre polícias locais, a Scotland Yard e as Forças Armadas. A presença da unidade Blood Thunder não foi notada, mas sabe-se que os mesmos estavam de sobreaviso com seus helicópteros de intervenção rápida, e esses poderiam ser também apoiados por helicópteros de ataque AH-64 da aviação do Exército Britânico, caso necessário. De acordo com observações especialistas britânicos das grandes mídias, pelo menos uma centena de atiradores de elite estava posicionada nos topos de prédios e outras edificações nos arredores do Palácio de Windsor. Pelo menos 2 dezenas de veículos blindados anti-tumultos das polícias especializadas estavam em sobreaviso, devidamente escondidos em pontos estratégicos dos arredores do Castelo de Windsor. O único evento significativo registrado foi de uma senhora que tentou efetuar uma caminhada seminua em uma rua próxima ao castelo, que foi imediatamente detida por policiais femininas e retirada do local sem maiores esforços. Os funerais de membros da realeza mais velhos levam anos no planejamento, com cada operação com o nome de uma ponte diferente. O codinome do funeral da rainha é London Bridge, Ponte de Londres, e o funeral do príncipe Philip de Fort Bridge. Foi então que o Plano Nacional para lidar publicamente com a morte do duque foi chamado de Operação Fort Bridge, em homenagem à ponte Fort Bridge perto de Edinburgh, a cidade de seu ducado. Inicialmente, o que se chama de Operação Fort Bridge é mais um protocolo de procedimentos informativos e protocolares que um plano de segurança operacional para o cerimonial e para a família real, sendo esse subordinado à estrutura da Operação Fort Bridge, mas aparentemente com uma certa autonomia para ações. Iniciada após sua morte, o plano incluía um comunicado à imprensa emitido pelo Palácio de Buckingham, simultaneamente à BBC e à AP. O protocolo pressupõe que Lord Camarista consultou a rainha antes do comunicado à imprensa. No momento do lançamento, as bandeiras foram baixadas a meio mastro, onde se espera que permaneçam por um período de luto nacional, que durará até 8 horas do dia seguinte ao funeral do duque. Todas as bandeiras da União e bandeiras nacionais foram baixadas, e a orientação do governo sugere que outras bandeiras em edifícios governamentais, por exemplo, bandeiras das Forças Armadas ou bandeiras do Orgulho, sejam substituídas por uma bandeira da União a meio mastro para o período de luto. No entanto, o Royal Standard, na época a bandeira acima no castelo de Windsor, continua a ser hasteada com um mastro completo, pois representa a presença do monarca vivo. Membros do parlamento devem usar gravata preta quando estiverem na Câmara dos Comuns e também usar braçadeiras pretas no braço esquerdo. Nenhuma lei seria aprovada durante o período de luto de 8 dias. O comunicado de imprensa foi divulgado ao meio-dia. A BBC suspendeu toda a programação não infantil até pelo menos 18 horas do dia 9 de abril e substituiu-a por uma programação respeitosa após o anúncio. No rádio, as transmissões foram alteradas primeiro para o hino nacional e depois para a música sombria. Os canais de televisão da BBC adotaram reportagens especiais sobre a vida do duque. Na BBC News, a apresentadora Martine Croxall interrompeu os relatórios contínuos para anunciar a morte do duque. Ela removeu o colar antes do canal cortar brevemente as imagens do duque para permitir que ela se transformasse em preto. Todos os canais da BBC então assumiram o feed da BBC News para a reportagem. Às 18 horas do dia 9 de abril, o sino tenor da abadia de Westminster começou a tocar e foi tocado uma vez a cada minuto durante 99 minutos, para refletir a vida do duque. O plano incluía tarefas para divulgar as notícias em toda a comunidade das nações. Na Austrália, um dos reinos da Commonwealth, do qual Elizabeth é rainha, a responsabilidade de informar o governo e o público era do governador-geral, David Harley.
Bandeiras também devem ser hasteadas a meio mastro em toda a comunidade, de acordo com o protocolo. A bandeira australiana foi hasteada a meio mastro nos dias 10 e 17 de abril, para marcar luto e respeito pelo Duque. No Canadá, um aviso para hastear a bandeira nacional a meio mastro em edifícios e estabelecimentos federais e no exterior em missões estrangeiras foi emitido em 9 de abril, uma medida que durou até o pôr do sol, em 17 de abril. Já na Nova Zelândia, a primeira-ministra Jacinda Ardern ordenou que as bandeiras dos edifícios governamentais e navais fossem hasteadas a meio mastro em 10 de abril, 13 de abril, 17 de abril e no dia do serviço memorial na Nova Zelândia. A maioria dos ensaios militares para o cortejo fúnebre ocorreu em Purbridge e um ensaio geral ocorreu no castelo de Windsor em 15 de abril. Anuncie aqui seu canal, empresa ou negócio e tenha ganhos incríveis com nossos engajamentos de mais de 500 mil visualizações mensais. Assim ajudará o canal. Basta enviar um e-mail para este endereço na tela ou pelo Instagram.